A partir de agora, o mundo imobiliário ganha um novo espaço. Todo sábado, 12:30, aqui na Jovem Pan News, você acompanha o programa Rumo Metropolitano. Assuntos do mundo imobiliário de Campinas e de toda a nossa região. Apresentação, Valdenê Amorim e Robson Cabral. Apoio, Rumo Imobiliária, intermediando confiança. 3 unidades em Campinas, Cambuí, Taquaral e Souzas. rumoimobiliaria.com.br. Muito bem. Aqui na Jovem Pan News Campinas, nós estamos começando o Rumo Metropolitano, o seu programa na área imobiliária para Campinas e toda a nossa região. Mais uma vez, estou ao lado do Robson Cabral, apresentando aqui o nosso Rumo Metropolitano. Robson, boa tarde. Boa tarde, Valdenê. Boa tarde, ouvintes. Hoje nós estamos aqui com duas pessoas muito importantes no ramo imobiliário, representando a administradora de condomínios Campagnoli, a Nilda Ciolfi e a Maria Inês Campagnoli. Boa tarde, vocês, por favor, se apresentem. Fiquem à vontade, tá? Boa tarde, Robson. Boa tarde, Valdenê. Eu sou a Nilda Ciolfi. A Inês está aqui do meu lado. Boa tarde. E viemos aqui falar um pouco da nossa empresa Campagnoli Ciolfi Correia Prata. Quanto tempo que tem a Campagnoli? Nós estamos no mercado já há 32 anos. A Inês Campagnoli é a fundadora, né? A Nilda Ciolfi sou que vos falo, e o Marcos Correia Prata, que é o outro sócio. Somos em 3 sócios. Tá? E esse crescimento que teve, e em termos de importância, a Inês acho que pode falar, o ramo administrativo dos condomínios, de residências normais e de prédios também. Qual é o gancho que vocês têm aí em relação ao crescimento, a importância que tem o ramo de condomínios? Pode falar, Nil. Muito bem. O ramo de condomínios é um ramo bastante sólido, na verdade. A administração de condomínios é um ramo bem sólido. O mercado cresceu bastante. Hoje, administradoras de condomínios prestam assessorias a síndicos, a Campagnoli Ciolfi e Correia Prata em especial. Não só síndicos, a presidentes também, porque a nossa assessoria abrange condomínios e associações, né? Então, associações requerem um pouco mais de conhecimento, por conta até das exigências próprias para associações. Nilda, quando você fala associação, só para diferenciar bem, porque nosso público é bem diversificado e aqui é para a gente dar notícia, explicar. Por exemplo, o Alphaville é uma associação, né? O Santa Helene, o condomínio. Então, o que a gente entende como condomínio, né? Na verdade, é uma associação. E o condomínio, quando a gente fala condomínio, são apartamentos, né? São prédios residenciais, Não correto? necessariamente, não. Condomínios são condomínios horizontais e verticais. Já nasceu como condomínio, né? Correto. Isso. Tá, então é comercial. O Gramado tem muitos, né? Tem, Condomínios, tem, né? isso. Tá. Então, vão condomínios e associações porque nasceu uma associação. Né? E condomínios, já na sua construção, na elaboração de documentos, já foi incorporado. Mas que como no condomínio. fundo as obrigações dos moradores são as mesmas, né? Só documentalmente que associações requerem um pouco mais de documentos, exigências contábeis, né? Então ela tem um pouquinho mais de exigências, mas o dia a dia, a rotina é a mesma. O síndico é de condomínio e a associação é presidente? Presidentes. Tá. E no fundo é a mesma coisa, e a administradora de condomínio, no caso vocês, dão um suporte direto para o presidente ou para o Direto, para ao o síndico, presidente, aos síndicos e aos condôminos também, né? Não só ao corpo diretivo, né? Se você precisa de qualquer informação, então o condômino tem um canal aberto com a gente, com a Campagnoli. Muito bem, nós estamos conversando aqui na Jovem Pan News, no Rumo Metropolitano, com a Nilda Ciolfi, que está representando aqui a Campagnoli. Você falou a respeito dos condomínios, dos verticais, dos horizontais. Qual que dá mais trabalho, horizontal ou vertical? Na verdade, quando você tem estrutura, nenhum dá trabalho.
Se você é bem estruturado, se você tem uma boa equipe, uma grande experiência, como é o nosso caso, 32 anos, não é por acaso que temos conhecimentos da área. Então, não dá trabalho, na verdade, né? Você tem que gerir, tem que auxiliar, no sentido que o síndico tenha uma tranquilidade maior. Esse é o nosso objetivo, que o síndico, o presidente, o corpo diretivo tenha tranquilidade e nós fazemos o trabalho pesado, né? E, inclusive, intermediar conflitos. Né? Não só a parte burocrática, administrativa, planilhas e gráficos. Eu acho que a administração vai além disso, né? Vai além da parte fácil de contabilidade. Você tem que assessorar, você tem que informar, tem que estar sempre com o síndico dizendo, olha, isso você pode, isso não pode. E então, contornar conflitos também? Conflitos também. Antes de a gente entrar, me perdoe, na parte dos conflitos, que é a parte acho que chama mais atenção para quem está escutando, porque ainda mais depois que teve uma minissérie na Globo aí, dizendo que o inimigo era o outro, o errado era o outro, sempre mais ou menos é assim, né? Nunca é o seu cachorrinho, né, que fez, enfim, tá. Só para ser mais específico, até de repente tem algum síndico aqui meio perdido lá e não sabe como fazer, então administradores de condomínios, ela dá aquele suporte jurídico, trabalhista, né, a questão de RH, sim. Toda essa parte que envolve... Toda essa área. Então, assim, qual é o nosso foco de trabalho ou o que oferecemos? Toda a área, recursos humanos, cobrança, fiscal, administrativo, jurídico, eu acho que assim, tudo que o síndico precisa, claro, né? Tá ótimo. E mais um apoio, o apoio jurídico, que é muito importante, né? A gente tem a obrigação de ter o mínimo de conhecimento, porque o síndico está síndico, né? O presidente está presidente. E ele chega, não tem, faz e passa não tem embora, obrigação, né? exato, de ter todo o conhecimento. Mas nós temos essa obrigação, né? De estar sempre orientando e buscando mais informações. Então, essa adaptação que vocês são de uma empresa que tem, conforme você mesma falou, 32 anos no mercado. Então tem uma história dentro do mercado. A entrada do virtual, isso daí ajudou, atrapalhou? Qual é a ideia que o ouvinte nesse momento pode ter? Não atrapalhou. O virtual, a que você se refere, são assembleias virtuais ou a portaria virtual e tal? Não atrapalhou. É mais uma opção do condomínio, porque qual é a visão? O custo-benefício, né? Então, o virtual, num primeiro momento, a portaria monitorada, assim chamada também, ela tem uma redução numa faixa aí de 20%, né? Então, se vende-se 40%, não entrega, chega a né? isso. Então, a redução de fato existe, né? Você tem todo um investimento antes dela estar em funcionamento. Porque tem condomínios que você precisa adequar, portarias, gaiolas, câmeras. Então, assim, você investe primeiro para depois ter esse retorno. Então, coisa de 6 meses, alguma coisa assim. Mas condomínios menores, né, são os que mais utilizam a virtual. Condomínios de grande porte... fica um pouco mais complicado. O rateio é maior também, né? Fica mais fácil, né? Mas a redução existe, mas é uma redução que ela vai se diluindo com o tempo, até porque os reajustes governamentais continuam. Então, no momento primeiro, você tem uma redução significativa, mas obviamente que com o tempo ela vai se perdendo. Toda economia, né? É válida. Isso. Por exemplo, mesmo que não sinta no bolso muito, mas, por exemplo, o dinheiro que você economiza com o pessoal, você pode estar investindo na manutenção, né? Isso, né? é isso mesmo. Então é um benefício, né? Mantendo aí as manutenções obrigatórias. E muitas vezes deixar uma pessoa a noite toda dormindo na portaria não significa mais segurança, né? Até pior, né? Não. Né? A pessoa bate ali, não é verdade? Então, monitoramento à distância. E às vezes a né? escolha até do condomínio para virtual, eu tenho casos que a opção não foi pelo valor.
foi pelo controle de acesso. Sim, que é Pelo maior controle de acesso e pela que funciona segurança. melhor. Pela segurança. Está né? mais Porque, distante da situação, você, né? Você tem N itens a preencher antes que o portão se abra para você. Sem dúvida. Né? Então, a visão foi É bem mais segurança e não complicado, redução. é complicado. Muito bem, nós estamos aqui na Jovem Pan News conversando com a Nilda Siouf, falando a respeito da administração de condomínios. Programa Rumo Metropolitano, todos os sábados aqui na Jovem Pan News Campinas, 12:30. Robson. Nilda e Inês, o nome condomínio já significa algo plural, né? Muitas pessoas juntas, né? Muitos conflitos, como o Valdinei havia começado a falar. Como está lidar com os condôminos, né? Em tempos pós-pandemia, ou se isso não mudou, pós-pandemia e durante a pandemia, como foi? Olha, assim, pra gente... Todo mundo em casa. Não, pra gente não foi difícil, né? Até porque, assim, como já tínhamos uma estrutura, nós só tivemos que nos adequar ao momento, né? Então, a empresa, como tantas outras, ficou em trabalho home por vários meses. Damos todo o suporte aos funcionários para que assim o fizessem, né? Com maestria o trabalho em casa e para a qualidade não cair, né? Então, nós apenas mudamos alguns itens na empresa, mas tínhamos estrutura, então os clientes foram atendidos, a nossa qualidade se manteve, passamos, né? Enfrentamos, que foi difícil para todo mundo, mas passamos tranquilamente, nossos clientes se mantiveram. As pessoas ficaram um pouco menos tolerantes, sim. Mas de modo geral, né? Ficaram. Mas você tem que ter esse controle com o seu cliente. Então, assim, você tem que ter a preparação para entender, para ter um atendimento humanizado, né? Para ser cordial. Então, acho que isso é um diferencial. Pelo menos na Campagnoli, o nosso diferencial é o atendimento. Nós prezamos muito isso. Você tem o número de quantos condomínios e associações vocês administram hoje? Tem de cabeça aí? É significativo. É um número significativo. Algo em torno de... eu estou beirando aí os 200. É um número significativo. Vocês são donos do mercado, é isso? Chegamos lá. Essa é a ideia. Ô, Nildo, uma pergunta de ordem prática aqui. Nós temos na legislação, a lei permite que o condomínio peça para um condômino inoportuno se retirar, né? Infringindo algumas normas, ou várias normas, ou reiteradamente. Na prática, se consegue isso? Seja... Olha, nós sendo nós proprietário ou tivemos sendo um caso inquilino, independente, né? Com maior dificuldade quando é proprietário. Obviamente que tem todo o direito de propriedade, mas assim, a lei permite. Tem uma série de etapas que você deve cumprir até chegar a este final, até ao convite oficial de retirada, né? Então, você tem que seguir a convenção, você tem que convocar assembleias com pautas específicas, tem que ter uma ação para que esse condômino seja convidado a retirar. Nós tivemos um caso com sucesso, um único caso. Tá? Então, quando existe esse comportamento, o condomínio busca outros meios para resolver, para que não se chegue ao ponto de exclusão, né? Mas, obviamente, que quando o caso é um pouco mais forte, caminha-se para a justiça, não tem outro caminho. Mas existe sim, a lei permite, mas é um caminho longo, mas é possível. Muito bem, nós estamos conversando aqui na Jovem Pan News Campinas com a Nilda Siouf, que representa neste momento a Campagnoli, que é uma empresa que tem um know-how muito grande de 32 anos no mercado de Campinas, no que diz respeito à administração. Eu queria voltar um pouquinho, que o Robson tocou no assunto da pandemia, porque foi algo que aconteceu até comigo mesmo. Então eu queria saber se na época vocês tiveram muito problema para contornar, porque teve um período que não podia entrar mão de obra nos prédios e nas residências também dos referidos condomínios. Tiveram muito problema nessa época, não?
Não, eu acho que a medida foi bem, aliás, a ordem, né, a decisão governamental foi muito bem aceita. Claro que existem, houve os casos de, olha, mas eu estou com a minha arrendamento, eu não posso. Não, o senhor vai parar. Infelizmente, né, não é uma decisão Era uma determinação. Era uma né? determinação. Então, não tivemos problemas maiores no sentido de notificações, nada. Foi simplesmente o pedido, encerrou-se, então nenhum transtorno maior com relação a isso. As coisas fluíram. Nilda, e a figura do síndico profissional? Você acha que está crescendo, é uma boa alternativa? Porque não é fácil ser síndico, né? A pessoa trabalha, tem a empresa dele, chega à noite. Normalmente não pode ser uma pessoa, o legal do condomínio, né? Normalmente o síndico sempre é aquele chato, entre aspas, né? Onde eu moro, tem uma senhora que é síndica, ela cuida do prédio como se fosse a casa dela, e mesmo assim tem gente que não gosta dela. Ela e o marido cuidam do prédio, que, sabe? E tem inimizade, porque ela põe uma placa ali, repreende uma criança ali. Então, não é qualquer um que quer ser síndico, né? Então, aí vem a figura do síndico profissional, que evidentemente vai onerar um pouco mais, mas é uma boa solução. O que as administradoras falam sobre o síndico profissional? Olha, eu vou responder em duas etapas. A primeira, assim, o síndico, na verdade, se ele for bem assessorado, ele não tem grandes problemas. Por quê? O síndico não é para ficar batendo de frente com o morador, com o proprietário. Tem que seguir a legislação, a convenção, a função. especificação. Por isso ele tem uma claro, administradora competente, experiente, confiável. Né? Eu vou dar o exemplo, obviamente, da Campanholi. Sim, que é uma das... Mas, tem mais, assim, se você está assessorando, se você é excelente. bem assessorado, você não vai se desentender, você não vai criar atrito com o seu vizinho, com eventualmente algum proprietário que passa por alguma dificuldade, está inadimplente. Então, essa é a nossa função, não é a do síndico. A do síndico é falar bom Vários dia, fatores alteram tem um ótimo o humor, final né? de semana e pronto. O resto é com a gente, tá? Tá muito bem. Nilda Ciolfi, nós ficamos muito agradecidos aqui pela sua presença. Eu é que agradeço. Abrilhantando a nossa programação aqui do Rumo Metropolitano, na Jovem Pan News para Campinas e toda a nossa região. Que bom. A Inês, que assistiu o programa, mas pelo menos um boa tarde, você vai falar, por gentileza. Eu falei boa tarde no início. Não, mas um boa tarde Ou também, finalizado. Rodrigo, pode fazer boa a parte tarde a parte do merchan, falando para procurar, né? Isso, o síndico que possa... Quais como é são que faz os para canais falar com a Campanholi? Quem pode procurar? Só o síndico ou algum Agora morador você do pode condomínio? falar. Isso. Faça para qualquer fechar aqui. Síndico, conselho, condômino, pode entrar em contato com a gente. Nós temos o PABX, que é o 1937338888. Temos canais na internet, o campanholi@campanholi.com.br. Tem o www.campanholi.com.br. Nós temos os celulares corporativos, que normalmente a gente passa para os nossos clientes. Estamos estabelecidos na Rua Férez Domingos, 149, no Cambuí. Trabalhamos de segunda a sexta, das 8h30 às 17 horas. Estamos à disposição de todos. Vendeu o peixe direitinho. Você viu, Nilda? Estamos de portas abertas. Isso é importante. Sim, estamos de portas abertas. Obrigado pelo convite, adoramos Foi um prazer a pra gente. visita e conte conosco sempre. Estamos sempre à Além de disposição ser de nossas vocês. amigas há Mais muito uma vez, tempo. obrigado. Tá bom. Muito abraço. obrigado. Rumo Obrigada a Metropolitano aqui na Jovem Pan News Campinas. Volta já já. Estamos apresentando Rumo Metropolitano, assuntos do mundo imobiliário de Campinas e toda a nossa região. Apoio Rumo Imobiliária, intermediando confiança. Estamos de volta com o Rumo Metropolitano aqui na Jovem Pan News Campinas, para Campinas e toda a nossa região. Continuamos aqui ao lado do Robson Cabral, que faz a apresentação da nossa próxima convidada. Robson. Muito bem, Valdenei. Bom, vamos falar agora, para ter um papo com Ângela Serra. É uma contadora muito conceituada e como é um assunto muito amplo e nosso programa trata da parte de imobiliária, né? De imóveis, ela vai dar umas pinceladas para a gente aqui sobre lucro imobiliário, enfim, sobre imposto de renda, que é uma coisa muito temida por todos. Ângela, boa tarde. Boa tarde, Valdenei. Boa tarde, Robson. É um prazer estar falando aqui com vocês.
Quanto tempo tem de profissão, Ângela? 23 anos, eu tive a primeira oportunidade de atuar como contadora no ramo imobiliário mesmo. A minha formação é Ciências Contábeis, pós-graduação em Controladoria. E desde nesses 23 anos eu atuo mais fortemente, eu diria assim, no segmento imobiliário. A pessoa que está nos ouvindo nesse momento, através da Rádio Jovem Pan, que atinge a Campinas e toda a nossa região, que tiver uma dúvida, por exemplo, nós estamos chegando já no final do ano. Então, eu lanço a venda do meu apartamento ou da minha casa neste ano, ou é melhor esperar um pouco para lançar no começo do ano? Tem alguma vantagem ou desvantagem ou não? Não é nem questão de vantagem ou desvantagem. Você tem que olhar se tiver lucro imobiliário. Porque se tiver lucro imobiliário nessa venda, o prazo para pagamento é o último dia útil do mês subsequente ao do recebimento da venda. Se não tiver lucro imobiliário, você tem até o prazo da declaração de imposto de renda para declarar essa venda. Bom, Valdinei e Ângela, o ano passado o imposto de renda, né, a cobrança do imposto de renda, como a gente conhece, fez 100 anos no Brasil, né? Evidentemente que todo mundo sabe que esse dinheiro que vem do imposto é o dinheiro que movimenta o país, que é muito importante, mas a gente não gosta muito de pagar muito imposto, né? Todo mundo. Então vamos lá, contratamos a Ângela, né, para poder fazer os malabarismos dentro da lei, né, para a gente pagar menos imposto. O Valdinei acabou de falar sobre a questão do ganho de capital, né, que é uma coisa que sempre tem dúvidas, que existem dúvidas no nosso, né. O ganho de capital em si, quando você vende seu imóvel, porque muita gente a gente sabe que não existe esse ganho de capital, porque com o tempo tem a inflação, mas como o governo não corrige esses valores, né, assim, como é que a gente pode fazer com pinceladas para escapar do ganho de capital quando você vende um imóvel ou para pagar menos ganho de capital? E quais são as situações onde você não paga? Tem algumas situações que você não paga. Se o imóvel de valor menor que R$440 mil, se a pessoa não tiver mais nenhum imóvel residencial, sendo até 440. 400, toda tem que... encaixando todos os itens, tá? Exatamente. 440, não ter outro imóvel. Ele pode ter vendido e comprado algum outro imóvel em menos de 5 anos? Isso interfere, não? Sim, tem 5 anos também para usar esse benefício. Esse benefício não pode ser usado mais de uma vez em 5 anos. Tá. E se você usar o dinheiro também? E também comprar um outro imóvel de igual valor da venda ou um valor maior. Em 6 meses também. 6 meses da data da assinatura do contrato de venda. Isso que eu ia te perguntar, Ângela, é da data da assinatura ou do recebimento? Data da assinatura, não é do recebimento. Assinou o contrato, já é considerada a data da venda. Ou se for declarar a escritura, vou falar, assinou a escritura, vamos supor que é uma venda parcelada, Ângela, em 3 pagamentos. A venda, o parcelamento, o recebimento, só vai influenciar no pagamento do ganho de capital, não na isenção. Perfeito. Eu estava fazendo confusão. Do imposto. Muito bem, aqui na Jovem Pan News, nós estamos com o Rumo Metropolitano, seu programa do meio imobiliário para Campinas e toda a nossa região. Hoje um assunto específico, porque nós estamos trazendo aqui uma contadora, a Ângela Serra, para alguns esclarecimentos aqui para nosso público ouvinte. Eu queria que você tirasse uma dúvida que não é minha, mas é de muita gente, com respeito assim... O cara compra um imóvel, ou comprou um imóvel há 10 anos atrás por 500 mil. Aí acabou vindo uma valorização aí. Esse imóvel hoje vale 800, 1 milhão. Durante esse período,
dilui-se o lucro ou não? Ele vai ter lucro imobiliário mesmo passando 10 anos? Tem o lucro imobiliário, só tem uma pequena redução aí para cada ano que o imóvel fica com a pessoa. Tem uma pequena redução, que isso é calculado no programa específico chamado um programa da Receita, chamado Ganho de Capital, programa, né? Ele calcula uma redução a cada ano, a cada mês que o imóvel fica com a pessoa. Mas é uma redução pequena, não é? É uma redução pequena, Até 1988, até imóvel comprado até 69, ele é isento de ganho de capital. 69. É um bom tempo, né? Uma questão que o Valdinei levantou, que é importante, é que se você adquirir o imóvel por 800 mil, perfeito? Não é permitido você ficar corrigindo o valor do imóvel, né? No ano que vai, na sua declaração de imposto de renda, você vai lá adquirir por 800, aí o ano que vem você fala que ele agora vale 900, essas coisas, não pode corrigir. A não ser que você proceda à reforma do imóvel. O valor do imóvel só pode ser alterado se houver alguma reforma. A correção monetária, ela deixou de existir a partir de 1985. Depois de 85, não existe correção monetária. Somente custo com escritura, com ITBI, com reforma, isso pode alterar o valor do imóvel. Fora isso, não. E no caso de terreno? Eu comprei um terreno. Eu mando carpir o terreno 3 vezes por ano. Eu vou lá, faço uma fundação no terreno, ou melhoro a topografia do terreno, que tinha uma queda muito acentuada, gastei com o terreno, deixei o terreno lindo e maravilhoso. Eu posso agregar esses custos no terreno? Não pode. Terreno, eu diria que são pouquíssimas coisas que você pode acrescentar no terreno. Por exemplo, se você é um terreno sem muro, nada. Vai lá, faz um muro para... Puxa, já ajudou, Ângela. Fazer um muro já dá para agregar valor. Então já melhorou. Não tem... É um lugar que não tem água, não tem luz. Você vai lá, pede para fazer a ligação de água e luz. O cavalete da Sanasa lá para pagar a cota mínima. Isso. Entendi. Isso você pode agregar no valor do terreno. Construção, nada... Carpir pode deixar juntar mato à vontade, o que não... Quando você fala agregar... numa reforma você poderia. É sinal de que a pessoa pode lançar na sua declaração... No custo do imóvel. No custo do imóvel, é isso? Isso, acrescentar no custo do imóvel para quando você for vender o ganho de capital, a diferença entre o valor da venda e o custo seja menor. Mas tudo isso tem que ser devidamente comprovado, não é isso? Devidamente comprovado. E ter renda para isso também, né? Outra coisa que acho que é uma lei nova, antes tinha uma época que você só poderia lançar mão desse benefício de não ter o ganho de capital com compras de imóvel futuro, né? Você vendeu hoje, tem 6 meses para comprar um outro imóvel, um ou mais imóveis residenciais, né? Tá? 6 meses para não pagar o lucro, o ganho de capital. Correto. Agora mudou um pouco, né? Eu posso, com a venda deste imóvel, com o dinheiro, com o fruto dessa venda, eu posso quitar uma dívida de um outro imóvel contraído anteriormente. De um imóvel residencial, pode. Pode. Vamos supor que você tem um financiamento, você vendeu a sua casa e tem um financiamento. Você vai lá, em 6 meses, você pode quitar, abater o financiamento. Aí você também sai fora do lucro imobiliário. Também, se for um imóvel que eu comprei parcelado de alguém, é uma dívida anterior relativa a imóvel residencial, eu posso pegar esse dinheiro dessa venda e em 6 meses quitar o que eu comprei anteriormente, também não pago o ganho de capital dessa venda. Exatamente. Isso é uma coisa meio recente, né? É recente, antes não podia realmente, agora pode. Muito bem. Ângela Serra, que é contadora e podemos dizer que você é especializada no ramo imobiliário, é isso? Sim. Nesses 23 anos... Tem até um know-how disso, né? De muito tempo, não é isso? O meio acaba levando a gente a ter mais contatos com imobiliários, com corretores, então isso os amigos vão indicando, né? Mas você também tem experiência na parte rural, não tem? Você trabalhou muito tempo também nessa contabilidade rural, né? Exatamente. Então, se tiver alguém da área rural, do agro,
que queira também, você também atua nessa parte. Né? Também. E quais são os canais para falar com a Ângela Serra profissionalmente? Bom, meu telefone é 991 17 0486. 19, o código? 19 o código. Sim. Então, Ângela, é o seguinte, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Está havendo vai ter, né, essa iminente reforma tributária, né, está fazendo com que muitas pessoas estão se movimentando, principalmente aqueles que têm muito patrimônio, muitos imóveis, né, porque um do imposto que vai aumentar é o ITCMD, né, que é aquele de causa-mortes, transferência de imóvel e tal. Em que momento, para você pagar menos imposto ou não pagar o ITCMD, é abrir uma empresa, né, e colocar seus bens, seus patrimônios, seus imóveis nessa empresa. Aí, ocorrendo o falecimento, troca-se o sócio. Mais ou menos assim. É mais ou menos assim, a holding. Assim. Uma holding, né? Você acha que vai aumentar bastante essa holding? Procura por fazer isso. Já estão te procurando com essa preocupação do TCMD, porque tem países que chega até 50%, né, no imposto causa-morte, enfim, nessa questão quando falece para os herdeiros. E outra pergunta também que encaixa essa holding para imóveis para locação. Em que momento que você indica? Vamos começar pela locação, que é mais simples. A pessoa ter uma holding para administração de bens próprios, que vale a pena para ela receber a locação na empresa, não na pessoa física. Olha, hoje, pessoa física que recebe aluguel, ela paga aí o imposto de renda de acordo com a tabela progressiva, que é 27,5%, acima de 4 mil e pouco é 27,5%. É uma alíquota alta, né? Sem dúvida. Então, hoje se você recebe esse aluguel por uma empresa, você vai pagar aí 11,5% no máximo. Então, já tem uma boa redução. É que tem alguns impostos nessa empresa, né? Então, esses impostos que totalizam os 11,5% dessa empresa. Então, tendo já uns 20 mil, 25 mil de renda, por exemplo, compensa a empresa. Compensa a empresa. muito bem. Aí já junta com a sucessão. A sucessão patrimonial. Patrimonial, né? Sim. Que se você abre uma holding, você passa todos os imóveis para aquela holding. Hoje o nosso ITCMD está 4%. E vai aumentar, com certeza. Isso sem sombra de dúvida. Se não chegar aí na alíquota de uns 20%, dependendo do... Quantidade de imóveis. Exatamente. Né? Vai subir, não vai subir pouco não, o ITCMD, eu acho. Sim, indica, né? Muito bem. Ângela Serra, contadora especializada no ramo imobiliário. Nós ficamos muito agradecidos aqui pela sua presença no programa Rumo Metropolitano e fatalmente você será convidada novamente para ter um tempo maior para a gente esclarecer algumas coisas. O seu celular, Ângela. É 991 17 0486. Código 19. Código 19. Então repita, por favor. 19 o código, 991 17 0486. Ficamos muito agradecidos aí pela sua participação no Rumo Metropolitano aqui na Jovem Pan News Campinas. Eu que agradeço, foi um prazer. Um abraço, Ângela, muito obrigado. O Rumo Metropolitano retorna no próximo sábado, 12:30. Você ouviu na Jovem Pan News Campinas, Rumo Metropolitano. Apoio Rumo Imobiliária, intermediando confiança. rumoimobiliaria.com.br